Como a gente faz para convencer uma pessoa a se tornar um discípulo de Jesus? Como a gente convence alguém que é melhor as promessas de um reino celestial do que tudo aquilo que ela pode receber nessa vida? Talvez esse seja um dos maiores incômodos que alguém que busca a Deus tem, porque toda aquela sensação de sede pela palavra, de desejo por compreender quem é o nosso Pai Celestial, não acontece nas pessoas que estão ao nosso redor. Então toda aquela busca que a gente tem para a gente gostaria que as outras pessoas também buscassem, para poderem receber aquilo que a gente tem. E esse desespero às vezes se manifesta nesse tipo de ação. Como é que a gente vai convencer as pessoas ou fazer elas entender aquilo que a gente tem recebido de Deus? Será que a gente não deveria criar alguma estratégia, como se fosse de marketing mesmo, para poder atingir as pessoas e alcançar mais pessoas? Essa é uma indagação comum, e esse desespero a gente vê relatado, por exemplo, no início do livro de Atos, quando Pedro, por exemplo, tem aquela manifestação dizendo para todo mundo: salvem-se dessa geração corrompida, porque aquelas pessoas tinham reconhecido aquilo que elas tinham feito com Jesus, porque Jesus tinha morrido por causa dos pecados delas, mas Pedro não sabia exatamente o que fazer. Então ele traz um grito de desespero: salvem-se! E de certa forma, essa é um pouco a sensação de desespero que a gente tem por pessoas que estão tateando e quebrando a cara com as coisas dessa vida, e a gente precisa, de alguma maneira, fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente ficar assistindo. E esse é um bom desespero daquele que é um evangelista, de poder utilizar essas oportunidades de dificuldades para poder anunciar o evangelho do reino dos céus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meu irmão, porque a gente tem que tomar cuidado para que esse desespero não acabe virando alguma coisa proselitista. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente reproduzir o sistema religioso dentro de uma pregação do evangelho de reino. Então, por exemplo, estou querendo te dizer o seguinte: uma vez que as pessoas estão num desespero ou estão em crise, automaticamente a gente fica querendo criar estratégias para poder ensinar a palavra para essas pessoas. Normalmente o que se faz por aí? Se cria uma sinagoga e aí você coloca um monte de estratégias, de marketing, reunião fixa em tal horário, aí você fala que vai ter um louvor legalzinho, que nada mais é um show, um show para atrair as pessoas, e a gente começa a criar, sabe, essa coisa de engajamento de massa. Eu não estou dizendo que isso seja errado e que Deus proíba esse tipo de coisa, mas isso é justamente o que as religiões desse mundo fazem, Não tem nada de novo, e o que Jesus fazia não era atrelar a palavra dele, sempre fazer um milagre. Você imagina Jesus fazendo isso? Por exemplo, chegando aqui num culto ou numa reunião, e ele então pega um instrumento musical, uma guitarra, então toca ali, ou manda um grupo ali fazer a abertura ali da palavra, então ele compartilha a palavra. Ou toda vez que ele administrar a palavra, ele faz um milagrezinho, só para dar um engajamento. Então você percebe que não é isso que Jesus fazia. Por quê? Jesus quer discípulos, ele não quer a multidão seguindo ele. Mesmo quando as multidões apareciam para Jesus, ele dizia sempre algo do tipo: se alguém quiser me seguir, é desse jeito aqui, você tem que carregar a sua cruz, tem que deixar pai e mãe. Quer dizer, não é uma coisa tão simples assim e tão inclusiva desse jeito. Então existem condições para seguir Jesus, e é isso que ele estabeleceu diante das multidões. Jesus não ficava todo envairecido ali, querendo mostrar para todo mundo: pô, que legal que vocês estão me seguindo, queria agradecer aqui a participação de todos, que vocês possam me curtir ali e acompanhar minhas redes sociais, se inscreve aí para se tornar um seguidor. Quer dizer, Jesus não tinha esse tipo de comportamento proselitista, ele não queria multidões seguindo ele, ele queria simplesmente discípulos, pessoas que vão ouvir e praticar a palavra dele. E para isso, basta que a gente venha falar para as pessoas de tudo aquilo que Jesus ordenou, onde estivermos. Pode ser numa reunião, pode ser na rua, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. A gente vai compartilhar a respeito de Jesus, porque esse foi o chamado que ele nos deu para as nações. A gente ir, depois disso batizar, e então continuar ensinando tudo aquilo que ele nos ordenou. Não está escrito que é para a gente ir para as nações para convencer as pessoas de alguma coisa. Não foi dito que a gente tem que ir para as nações para colocar elas debaixo
de uma mesma autoridade religiosa, fazê-las congregar dentro de uma sinagoga cristã, até porque isso é um comportamento farisaico, de formação de membresia, formação de uma consciência coletiva de grupo para todo mundo pensar igual. Jesus não estava interessado nisso. E às vezes a gente acaba reproduzindo muito mais a doutrina dos fariseus nos dias de hoje do que basicamente o que deveria ser a vida de um discípulo de Jesus. E eu sei que você pode estar se perguntando aqui, mas como é que fica então esse lance do convencimento? Como é que a gente vai convencer as pessoas de que Jesus é legal? E eu tenho que te dizer, irmão, não dá para fazer isso, porque quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, não é você, não sou eu, não é um canal no YouTube, não é uma palavra da Bíblia. O que vai convencer as pessoas é a graça de Deus de querer se manifestar para essa pessoa e fazê-la entender que ela é completamente dependente de Deus, que ela precisa ser perdoada dos seus pecados e que Jesus foi a estratégia que foi dada para essas pessoas serem perdoadas. E o sangue de Jesus foi entregue por causa disso, para nos lavar de todas as coisas. Então, esse convencimento é o Espírito Santo que dá. Porque você concorda comigo, meu irmão, que é completamente irracional a gente querer chegar a falar para as pessoas, olha só, o sangue tem um mecanismo espiritual de libertação e não é uma coisa que você ensina na escola, que você vai aplicar uma prova se a pessoa entendeu ou não entendeu. Porque não é algo que você entende com a mente, é algo que você entende com o coração. É um ensinamento espiritual, não é um ensinamento racional. E esse tipo de convencimento é o Espírito Santo que está encarregado de fazer. A nossa parte não é convencer ninguém de nada. A nossa parte não é ficar formando grupos de nada. A nossa parte é ir para as nações e continuar ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou. As pessoas que não quiserem ouvir, então te bate as sandálias e vai compartilhar a palavra com outras pessoas. Se tem gente aqui que está seguindo esse canal aqui e aí de repente não quer mais ouvir porque ficou muito chateado os confrontos religiosos que eu fico fazendo aqui no canal, cara, então sai, entendeu? Eu não estou obrigando ninguém a ficar aqui e não acho que você tem uma obrigação de ser um seguidor desse canal. Mano, eu estou compartilhando aqui algumas coisas que Jesus ordenou aos discípulos dele. Se para você tá bom assim, então permanece, que sempre tem palavra toda semana aqui. Se para você não faz sentido, não precisa ficar. E cada um tem que ficar com aquilo que foi dado, com aquilo que foi chamado, com aquilo que entende que é prioridade para a sua própria vida. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um pouco mais de clareza para que toda essa sobrecarga de temos que fazer alguma coisa para salvar o mundo, isso acabe sendo tirado das suas costas. Porque Jesus já carregou esse fardo por nós. Ele já foi o sinal de salvação e libertação para a humanidade. A gente só precisa, na verdade, compartilhar esse tal do Evangelho, do reino de Deus para as pessoas. Quer dizer, essa boa notícia do reino celestial. Se as pessoas vão querer aceitar esse governo para si mesmas, aí é um problema delas com Deus. Não sou eu que vou convencer elas de nada e muito menos vai ser eu que vou colocá-las dentro de uma sala de aula para poder doutriná-las a pensarem como eu ou como elas deveriam agir de acordo com a minha moral do meu grupo. Tá compreendido isso, meu irmão? Espero que isso tenha ajudado você a ficar um pouco mais leve e a se direcionar para realmente produzir obras que Deus vai reconhecer como obras que Ele nos chamou a fazer e não obras mortas que na verdade são as obras da religiosidade, das religiões desse mundo. E se você tem interesse em refletir mais a respeito desse tema, sobre qual é o problema das religiões, então dá uma olhadinha nessa palavra que eu gravei aqui para você e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!